existem já muitas pessoas no planeta, graças a Deus, não é? Como todos nós, que procuram manter hum, um equilíbrio e até explorar dentro de si próprio hum, aquilo que eventualmente sentem estar lá, mas que ainda não conseguem sentir e viver verdadeiramente. Muitos seres humanos sabem que há mais em nós, há mais em mim do que aquilo que eu vivo. Isto não pode ser tudo o que é possível. E isto tem vindo a ser mais experimente, não só em pessoas que já cá estão há umas gerações, mas as novas gerações que trazem uma vontade de viver desfrutando e não querem viver em sobrevivência. Nascem em famílias que são, que vivem com muitas vezes dificuldades e cujas mentalidades ainda estão muito presas, à vitimização, à, à limitação, à pobreza, à escassez ou cheios de grandes de pressões, de grandes desajustes psicológicos e, portanto, estes jovens, estas crianças, trazem em si uma nova mensagem também evolutiva, que é mostrar ao mundo, ainda que de formas muito difíceis para eles também, que está na hora de vivermos de maneiras diferentes. Está na hora do ser humano não ter que se sujeitar àquilo que se sujeita. Não ter que viver em assimetrias tão gigantes, e que impossibilitam uma dignidade para a vida humana de uma grande quantidade de habitantes neste planeta. Então, a verdade sobre nós é aquilo que nós precisamos de acordar, porque enquanto nós formos apenas peças numa organização, numa família, numa cultura, numa sociedade, que devemos seguir todos as mesmas ideias, as mesmas compulsões, os mesmos modismos, num turbilhão de hipnótico que não nos deixa sequer pensar nem refletir, numa vida estressante e agitada e estimulada ao exagero, tanto no trabalho como no stress do dia a dia, como também no consumismo e em toda a estimulação externa, nós temos que conseguir viver de uma forma que nos dê a oportunidade de apercebermos-nos de quem somos e não viver em modelo de reativo, ok? Tanta estimulação e eu reajo compulsivamente e de forma automática e hipnótica, que é como a maior parte das pessoas consegue viver. Os pais e os filhos, se não fosse agora, provavelmente muitas das famílias nunca teriam tido a oportunidade de ter que conviver, por muito difícil que isso seja para todos, porque não estamos habituados a escutar-nos, a ouvir-nos, a perceber-nos, a sentir-nos a nós mesmos e aos outros perto de nós. As relações humanas estão numa crise tremenda. As pessoas vivem à custa de antidepressivos. A quantidade de pessoas que procuram ajuda psicológica é enorme no mundo inteiro, fora aquelas que nem sequer acesso a isso têm, mas que precisam também desse apoio. Quando começamos a pensar neste tipo de informação que estou aqui a passar, que todos sabemos, isto não é novidade para ninguém, estamos só a tomar consciência ou a ativar a consciência disso, vemos que o que está perdido de facto é o ser humano perdeu-se cada vez mais de si mesmo e passou a ser um autómato com uma mente e um corpo, seguindo compulsivamente, automaticamente, hipnoticamente, tudo aquilo toda a estimulação que vai aparecendo a cada minuto, a cada minuto, a cada segundo, a cada segundo. As pessoas não têm tempo, estão constantemente a receber mensagens, a dar mensagens, a levar, a tirar, a pôr, a ouvir. Não têm tempo para perceber que existem e que vivem. E chamamos a isso viver. Ok, é possível viver assim. Mal, mas é possível. Temos vivido assim.
Agora vamos passar, com esta introdução, vamos passar eventualmente para esta nova visão do ser humano. E esta nova visão do ser humano vem ao encontro daquilo que, desde há muitos séculos, o homem vem perguntando: quem sou eu? Quando havia tempo para refletir e havia filósofos e havia pessoas e vontade de pensar um pouco sobre o que é que acontecia connosco, o que é que estávamos aqui todos a fazer. Então, quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O que é que eu estou aqui a fazer? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Há muitos seres humanos que já nem sequer pensam nisto, de tão hipnotizados que estão. Mas também há muitos, graças a Deus, que cada vez mais, nos momentos de aflição, dificuldade e de confronto com as mudanças inevitáveis, começam outra vez a acordar estas perguntas. E são este tipo de perguntas que nos podem levar a encontrarmos dentro de nós respostas que nos ajudam a percebermos de forma diferente e ao percebermos de forma diferente, percebemos os outros também e percebemos o mundo. E este é o ponto de viragem que todos temos que fazer, todos os que estivermos disponíveis, claro. Também não precisamos de estar todos em sintonia com isto, mas é bom que haja um grupo suficientemente bom de pessoas na Terra que vão abrindo outra vez esta nova consciência que tem sido tão esquecida e tão apoiada. Na verdade, vamos iniciar este projeto de A Verdade sobre Mim. Quem sou eu? O que é que se passa comigo? E vamos fazê-lo, primeiro que tudo, ao nível individual, porque o nível individual é o que mais contribui para o coletivo. É aqui que eu queria também trazer esta ideia. É que nós esperamos que o coletivo mude para nós podermos mudar. E é exatamente ao contrário que as coisas acontecem. É preciso que o indivíduo mude para influenciar o coletivo. E todas as grandes mudanças ao longo dos séculos e milénios têm sido feitas por pessoas que mudaram literalmente a forma de fazer e de viver dos seus tempos. Não esperaram que o mundo as mudasse. Elas foram o farol, a luz, ousaram. Custou-lhes muitas vezes a vida e em muitos casos o reconhecimento só aconteceu depois de eles terem morrido. Mas deixaram esse contributo. E isso não estou a dizer que nós precisamos de morrer para deixar este contributo. Apenas dizer que somos nós que mudamos o coletivo. Não é o coletivo que nos muda a nós. Agora podemos dizer, isto não é preto ou branco, as duas coisas são verdade. Sim, senhora. Mas as grandes mudanças começam por indivíduos que ousam ir além, que ousam discordar ou pôr em causa o normal, o estabelecido. O sempre foi assim. O deixa estar, não faça as ondas. E, portanto, esses indivíduos, ao longo da história, fizeram grandes sacrifícios para eles próprios, no fundo, que foi ousarem sair da matriz. E depois que eles morreram, na grande maioria dos casos, essas matrizes começaram a dar atenção àquilo que aquele indivíduo foi deixando para trás. Ok? E aí a matriz vai se abrindo, porque vai integrando aos poucos o contributo deixado. E assim sucessivamente.
E então nessa altura, obviamente, porque houve uma mente, ou uma consciência, eu não diria só uma mente, uma consciência que se tornou um farol, ela acabou por iluminar um coletivo que aos poucos foi aceitando essa melhoria, essa luz e foi integrando nesse coletivo a mudança. E nesse aspecto facilitou a vida dos que já estavam nesse coletivo e que foram absorvendo essa mudança coletiva também em si próprios. Agora, nós estamos exatamente num ponto que temos que lembrar isto. Nós não podemos esperar que o coletivo vá mudar, porque sim, só por magia. O coletivo vai mudar, sim, mas precisa de algumas luzes poderosas, faróis de consciência. E esses faróis, essas consciências, essas luzes, são seres humanos. São seres humanos que ousam não se deixar enrolar pelo normal, pelo mesmo, pela visão catastrófica e limitada do que está a acontecer, mas, em vez disso, procuram em si uma outra percepção, uma outra mentalidade, uma outra possibilidade. E todos nós estamos a fazer esse trabalho. E a grande mudança que hoje em dia é absolutamente essencial fazer é descolar a nossa identificação com, assim, aquilo que para nós são instrumentos, que é a mente e o corpo. Nós não somos uma mente e um corpo. Nós somos uma consciência, um ser de consciência pura, a fazer uma experiência humana, num corpo físico, com uma mente programada para um determinado nível de experiências, dentro da mentalidade que vamos criando ao longo dos séculos. É um processo evolutivo. E a mente que nos tem servido para criar a realidade e as experiências, está a chegar a um ponto em que está doente, já não tem mais para onde ir, deprime, desequilibra-se, não consegue mais continuar o seu processo de fragmentação, divisão, estimulação interna, confusão interna, de modo a servir-nos de uma forma equilibrada e benéfica. O especialismo da mente já ficou tão saturado, que para poder conviver com toda a estimulação e com tudo o que tem que absorver, com todas as coisas que chegam a si durante o dia todo, a confusão e a contradição, a profusão de ideias, conhecimentos, informações, é de tal forma, o coletivo está saturado de tal forma que já não há mais grande espaço para equilíbrio na mente. A menos que essas mentes sejam aliviadas e melhoradas com a presença de uma consciência. A consciência altera tudo isto. Agora, enquanto achamos que nós somos a nossa mente, estamos à mercê dos seus próprios desequilíbrios. Porque deixamos de ter discernimento e clareza para aceder à consciência que somos. Perdemos a consciência, limitamos-nos cada vez, ficamos menos conscientes, porque ficamos cada vez mais hipnotizados e agarrados à confusão mental. Nossa e de todos à nossa volta e do coletivo. Nós estamos todos mergulhados numa matriz coletiva. Aliás, muitos de vocês provavelmente viram o filme do Matrix,
que nos mostra perfeitamente como nós somos, estamos todos ligados numa matriz de crenças, de pontos de vista, de hábitos, tendências, enfim, informações, bases e não base, e todos bebemos delas e somos integrados naquilo, e de alguma forma isso cria um grande condicionamento em todos nós para seguirmos o coletivo, para termos uma experiência de pertença e de comunidade. Agora, isso foi muito interessante durante milénios ou séculos, até agora, desde que nós somos habitantes deste planeta. Mas à medida que esta evolução tecnológica tem evoluído tanto nos últimos séculos, não, no último século, mais ou menos, tornou-se cada vez mais premente que o ser humano deixasse de se reduzir aos encantos dessa tecnologia e dessas mudanças externas no fazer e não se perdesse de si próprio, que foi o que aconteceu. Então, porque é que os seres humanos cada vez mais têm dificuldades psicológicas? Porque estamos tão ligados a um coletivo tão denso neste momento, está tão denso, tão denso, tão denso. As pessoas não o veem porque não se vê a olho visto, mas energeticamente o coletivo está a abarrotar, está a romper pelas costuras. E todos nós que pertencemos, estamos metidos dentro dessa matriz, porque fomos educados nela e porque nos habituámos a viver assim, temos a nossa participação total nesse coletivo, absorvemos automaticamente todos os estados emocionais e vivenciais nesse coletivo. E como nós estamos todos ligados a esse coletivo, uma grande parte dos nossos desconcertos, das nossas experiências físicas, psicológicas, emocionais, e até a forma de pensar e de agir, está tão programada coletivamente que nós vivemos em função daquilo que absorvemos em automático dessa matriz. Sentimos coisas que não são nossas, vivemos coisas que não são nossas, da maneira como outros vivem, aceitamos ideias que não são nossas, mas aceitamos-las quase que inconscientemente, porque elas estão na matriz coletiva e influenciam-nos tremendamente, e nós acabamos por achar que sim, e vamos todos na mesma onda. Temos dificuldades em conviver com outros e temos problemas relacionais por espelho com muitos dos problemas emocionais e psicológicos que estão contidos nesse coletivo, e a maior parte das pessoas não tem noção nenhuma de que isto acontece. A grande maioria do ser humano hoje em dia vive em função do que recebe do coletivo, porque está ausente de si mesmo, na consciência de si mesmo. Nós podemos, e estamos ao serviço não, à mercê, entre aspas, desse inconsciente coletivo, mas se não tivermos perdido o discernimento e a clareza da consciência que somos, nós não nos deixamos hipnotizar por isso. Quanto mais perdemos o discernimento e a clareza e nos deixamos arrastar, menos capazes somos de reparar que estamos a ser apenas mais um elemento sugado pelo coletivo para o reforçar. E vamos atrás daquilo que um guru diz, um guru pensa, um livro diz, um livro pensa, um Facebook disto, um Instagram daquilo, não sei quantos, e chega a uma altura em que o nosso discernimento verdadeiramente nosso, e não o hipnotizado, chega a uma altura em que deixamos de ter controle sobre nós próprios. Pensamos que somos nós, mas estamos a viver em função de um coletivo.
E isto é muito importante chamar a atenção. É que enquanto nós não percebermos que estamos à mercê de muitos impulsos, mesmo que não tenham uma aparência física, hum, ou visual direta, energeticamente, nós estamos a viver as ansiedades das pessoas que estão nos hospitais, os medos das pessoas que estão sem emprego, a fome que uns estão a sentir e que nós achamos que se calhar um dia vai acontecer a nós. Todos estes fantasmas que estão cada vez mais a tomar conta de nós, vêm do coletivo. E quanto mais nós nos deixarmos levar por isso, por falta de consciência e discernimento, e por queremos empatizar com os outros e ser um elemento igual aos outros e sermos todos normalizados nesse coletivo e respondermos todos de igual maneira nesse coletivo e de ter igual ponto de vista e crenças porque somos parte desse coletivo, quando fazemos isso, estamos cada vez mais a reforçar o coletivo, ainda que seja na melhor das intenções, que é, eu vou ajudar os coitados, porque eles são coitados. Mas eu sou tão coitada quanto eles, porque acredito que eles são coitados. E isso é uma história que vamos ver a seguir. E, portanto, é absolutamente necessário que tomemos consciência de quanto o coletivo, mesmo que não seja através de redes sociais, mesmo que não seja através de livros, ou de cursos, ou de workshops, ou de vizinhos, ou de amigos, ou de culturas, ou de religiões, mesmo que não seja, o que é difícil, que não seja por aí, mas mesmo que não seja por aí, o simples facto de nós termos em nós, no nosso não consciente, a ligação a esse coletivo, já estamos a ser influenciados. Quando o coletivo não era demasiado denso e no coletivo existia muito mais consciência, porque as pessoas não viviam vidas tão malucas como agora, isso não nos afetava tanto, nem criava tantos desequilíbrios. Não havia continuávamos a receber do coletivo, mas havendo discernimento, muitas pessoas não entravam nessa. E graças a Deus, algumas delas não entraram e criaram novas possibilidades para a Terra. Nós estamos exatamente a viver um tsunami transformador na mentalidade humana. E o grande desafio é sairmos do hipnotismo coletivo. E para sairmos do hipnotismo coletivo, é essencial voltarmos a perceber quem somos e deixar de estar colado àquilo que a mente absorve e transmite ao corpo e cria como realidade vivencial nossa do coletivo. Muito poucas coisas da nossa vida são vividas em verdadeira consciência de nós. Porque ainda não chegamos ao ponto de refletir o suficiente para perceber isto é uma crença, eu quero esta crença em consciência, é isto que me vai dar uma maior abertura para a minha vida ou não? Muitas perguntas deste género que teremos a oportunidade de vir a fazer, como digo, no desenvolvimento deste programa, e não só. Mas uma das coisas que eu tenho feito noutros workshops, que é trabalhar bastante esta ideia de que quem sou eu, é percebermos que nós não somos a mente. Mente e consciência não são a mesma coisa de todo. A consciência usa uma mente e um corpo
para criar uma experiência, uma viagem, neste caso humana, como a conhecemos até aqui. Mas a mesma consciência usa a mente e um corpo para criar experiências, não de sobrevivência, mas de desfrute e criatividade daqui para a frente. A grande mudança está que quando somos reféns da mente, tal como ela está programada pelo coletivo, vivemos em modo de sobrevivência, mesmo tendo algum dinheiro para viver confortavelmente. Vivemos em medo, vivemos em insegurança, vivemos em desconfiança, vivemos em sensação de culpa ou de imperfeição ou de impotência contra aquilo que nos rodeia e surge a nossa vida porque sim, a gente nem percebe nada porquê, mas temos que o viver. Esse modelo de vida na Terra está agora a ser posto em causa. E quem tem um pouco de consciência, cada vez mais se põe em causa se é isso que quer continuar a ter na sua vida. E os nossos jovens e as gerações que vão nascendo trazem cada vez mais esta ideia: não, não é isto que eu quero para mim. E tantos conflitos que existem a nível de escolas, a nível de relação com professores, a relação com o sistema educativo, a relação com os pais, a relação com os sistemas de educação em casa, familiar, etc. E isto é inevitável. Nós podemos querer acompanhar isto ou não. É um privilégio nosso, é uma escolha. Podemos esperar um tempo até que isso nos faça sentido. Enquanto não fizer sentido, não será para nós uma coisa que importe. Tudo bem, estamos aqui a falar sobre uma possibilidade que só interessa a quem interessar. E está tudo bem, não há certo nem errado, nem há devia ou não devia. É o que ressoar diretamente e profundamente dentro de nós. É que vale a pena. Então, este projeto de quem sou eu começa quando eu começo a fazer uma pergunta fundamental. E essa pergunta é: eu sou isto que está a acontecer dentro de mim ou fora de mim, mas que eu estou a sentir em mim? Ou sou a consciência de que isto está a ocorrer no meu campo de consciência? Ora, é pouco provável que quando pensemos nisto, nesta pergunta, não tenhamos a noção de que parece mesmo que sou eu, mas na verdade eu tenho que ser a consciência disto. Porque se não fosse a consciência disto, eu não saberia que estava a sentir ou a viver esta situação. Existem níveis de consciência muito pequeninos, muito contraídos, e eles vão se abrindo, abrindo, abrindo até uma consciência totalmente pura e aberta, infinita. Nós estamos ainda muito colados na consciência que não se apercebe sequer que existe lá. É por isso que achamos que mente e consciência é a mesma coisa. A consciência é aquilo que nos permite perceber um pensamento, a perceber-nos de um pensamento, de uma sensação, de um movimento, de uma imagem. Ok? Sem a consciência, isso não pode ocorrer. Mas quando a nossa identificação, quando nós pensamos que somos a mente, a pouca consciência que está lá fica escondida, é como se não existisse. E por isso, quando começamos a pensar quem sou eu, começamos a descrever-nos pelo menu de características que a mente diz que somos. Mas nós não somos esse menu. Esse menu vem de um programa que a mente criou
e foi criando com as experiências que foi vivendo, com a influência dos coletivos todos em que vive, primeiro familiar, escolar, cultural, religioso, enfim, social e coletivo. E, portanto, por influência também muito daquilo que cada criança já traz consigo. Quando nascemos, nós já somos, já vimos programados ao nível mesmo do nosso ADN, com muitas informações dos nossos antepassados. Nós somos depósitos de informação ao nível físico, genético e ao nível também psicológico. E, portanto, as experiências dos nossos antepassados passam de geração para geração, para que nós consigamos continuar a reconhecer os filões familiares e o sentido de pertença. Só que este modelo limita imenso as possibilidades que cada um de nós tem de começar de novo uma vida nova, que pertença só a si. Não só a influência externa depois é muito grande, como já temos as potencialidades muito programadas em nós. Então, dadas estas situações, cada vez mais, ao chegar a este momento de grande viragem, em que nós temos que expandir a nossa consciência, todos precisamos de estar minimamente conhecedores destas possibilidades e destas circunstâncias, da ligação ao coletivo, da ligação aos nossos antepassados, ao coletivo presente e ao coletivo desde sempre que o ser humano viveu na Terra. É o coletivo desde sabe-se lá quando começámos. E, portanto, fora do tempo e do espaço está lá tudo. Ora, quando chegamos a este momento de viragem, a viagem é revolucionária, muito revolucionária. Também não a vamos começar agora, porque muitos de nós que estamos já a fazer este trabalho, esta busca, já começámos a fazer este trabalho, esta busca, se calhar, há algum tempo atrás. E até os nossos antepassados, muitos deles provavelmente já o fizeram. Portanto, nós estamos no ano zero na nossa mudança. Uma grande parte de nós já estamos quase na reta final, porque já muita coisa nos faz tanto sentido e já muita coisa faz parte daquilo que já admitimos e aceitamos para nós. Outras coisas que também nós vamos percebendo é que há coisas que nós pensamos ou sabemos que conhecemos, mas não chegamos bem a elas ainda. Estão dentro de nós. Há coisas que estão ali latentes, à espera que a gente lhes meta a mão em cima e não conseguimos chegar lá, mas sentimos o apelo, sentimos o impulso, sentimos a sua presença, o seu bater à porta. Isto é sinal que já fizemos grandes viagens anteriormente. Enfim, e que já temos muita consciência cá dentro. Só que o viver do dia a dia, como tem estado muito hipnotizado, tem perdido contacto com isso. Então, quando agora começamos a querer repensar a relação connosco, quem somos, há a necessidade de uma descolagem muito maior, mais consciente, daquilo que a mente diz e faz, e o corpo, e, na verdade, quem somos. É difícil deixarmos de pensar que este corpo que temos e esta mente não somos nós. Eles são aspectos de nós, mas não são a nossa essência e a nossa identidade profunda. A nossa identidade profunda é a consciência que acompanha mais abertamente ou mais restritamente a experiência que a mente-corpo nos vai dando.
E este trabalho é o trabalho que nós mais precisaremos de ir fazendo para começarmos a ter a experiência direta do que é, na verdade, ser consciência. E do que é uma experiência criada pela mente, através do nosso corpo, ou através da experiência do nosso corpo com outros corpos. Há alguém que está com o som. Ah, ok, já desliguei. Ok, portanto, voltando a este projeto, é o projeto do novo eu, o novo ser humano, o novo eu, é aquele que é consciente de si próprio e não é um simples menu de conceitos que a mente aprendeu a atribuir-nos e a fechar-nos, convencidos e nós ficámos convencidos que vivíamos dentro dessa caixinha e que éramos tudo o que essa caixinha podia oferecer.